Olá, eu sou a Carolina Videira, cofundadora e presidente da Turma do Giló. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao capítulo 7 da trilha de aprendizagem Anos Iniciais. Nesse capítulo, vamos falar como lidar com as emoções na prática e, para isso, convidamos a educadora Marina Basques. Nós já sabemos que lidar com as nossas emoções não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil nem para nós, adultos, e não é tarefa fácil para as crianças também. E o que nós percebemos como professoras na escola é que auxiliar as crianças a nomear, a compreender, a organizar as suas emoções dentro desse espaço escolar, de convivência com outras crianças e também com adultos, vai ajudá-las a aprender melhor, né? Vai ajudá-las tanto nos momentos de estudo, como nos momentos de brincadeira, quanto nos momentos de investigação, de aprendizagem, e vai tornar todos esses momentos da escola muito mais qualificados. E em casa, agora nesse momento em que estamos nos contextos, né, dos nossos lares, convivendo com a nossa família, isso não é diferente. Nomear essas emoções, saber organizá-las, saber dizer aquilo que a gente está sentindo, aquilo que não está muito fácil, aquilo que está muito difícil, saber colocar isso em palavras, vai auxiliar a criança, vai ajudá-la a ter tranquilidade, a ter segurança para lidar com aquilo que ela está sentindo, né? Então, quando ela consegue dizer, mãe, pai, tá doendo, tá difícil, eu tô sentindo muita raiva, eu tô sentindo muita angústia, isso aqui não tá legal, a família vai poder acolher isso que a criança traz e ajudá-la a organizar esse momento. E do mesmo modo, o adulto também vai poder falar para a criança o que ele está sentindo. E vai ser criada uma relação de confiança, um laço de afeto e de parceria pelas pessoas que estão dentro das casas, né? Mas como fazer isso? Como conversar com as crianças sobre emoções? Como ajudá-las a organizar tudo isso que elas estão sentindo? Mais uma vez, esse como fazer vai ter que ser pensado olhando o contexto de cada família, que é diferente de casa para casa, né? As casas não são iguais. Então, esse como vai ter que considerar demais isso, que cada casa é uma casa, cada grupo familiar é com as suas características próprias. Mas sempre tem aquelas dicas que podem servir de inspiração para que isso seja construído considerando a singularidade de cada família. E hoje eu trouxe uma dica bem interessante de um livro, né? Ele se chama O Monstro das Cores, da autora Ana Llenas. E esse livro, ele vai trazer muitas ideias, muitas inspirações bacanas de como trabalhar emoções com crianças de todas as faixas etárias e inclusive para nós adultos. Ele é um livro ótimo para a gente pensar as emoções. Agora nós vamos exibir na tela um videozinho que conta essa história, para que a gente consiga depois conversar um pouquinho mais sobre como transformar essa história em potência no diálogo com as crianças. Vamos à história de hoje, pessoal. O Monstro das Cores, de Ana Llenas. Esse é o Monstro das Cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca! Quanta bagunça você fez com suas emoções, assim todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las assim. Das cores. Vamos à história de hoje, pessoal. O Monstro das Cores, de Ana Llenas. Esse é o Monstro das Cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca!
Quanta bagunça você fez com suas emoções, assim todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las assim e colocá-las em cada uma no seu pote. Se quiser, te ajudo a organizar. A alegria é contagiante, brilha como o sol e pisca como as estrelas. Quando você tá alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. E quando você está triste, você se esconde e quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como um vermelho vivo e é feroz como o fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando você está com raiva, sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar na fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando você tem medo, você se sente pequeno e insignificante, pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como a folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente você se sente em paz. Essas são suas emoções, cada uma tem uma cor diferente. Azul, tristeza. Vermelho, raiva. Cinza, medo. Verde, calma. E amarelo, alegria. E organizadas funcionam melhor. Veja que bom, já estão todas em seus lugares, cada cor em seu potinho. Mas e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? Então, esse livro do Monstro das Cores, ele narra a história de um monstro que está todo colorido e todo bagunçado, e ele não está conseguindo entender o que está acontecendo dentro dele. E aí aparece uma menina que o ajuda a separar essas cores de dentro dele, que remetem às emoções, e colocar cada emoção no seu pote, né? E quando ele consegue olhar para esses potes coloridos com essas emoções, ele cria a capacidade de lidar com elas de uma melhor forma. Então esse livro é muito interessante, ele é muito potente no trabalho das emoções e dos sentimentos, porque ele ajuda a criança a conseguir nomear o que ela está sentindo e ajuda ela a entender que às vezes essa confusão de sentimentos que ela sente é algo comum e que ela precisa olhar para isso e separar essas sensações, separar esses sentimentos para conseguir se sentir melhor, mais equilibrado, menos angustiado em meio a essa bagunça de sentimentos que todo mundo sente em algum momento, principalmente nos dias mais difíceis. E aí, agora na tela também vai aparecer algumas sugestões de atividades que nós podemos fazer a partir desse livro, né? Então, a família pode sentar junto com essa criança e desenhar esses monstros, né, coloridos, e ir conversando sobre essas sensações. Como é que a gente se sente quando tem raiva? Como é que a gente se sente quando tem medo? Como é que a gente se sente quando tem alegria? Quais foram os momentos que a gente viveu juntos em família em que isso aconteceu, né? Tem uma outra proposta aí bem interessante com rolos de papel higiênico que está aparecendo agora. E aí vocês podem juntar esses rolos e pintar com as cores dos monstros e deixar em algum cantinho, né, da casa. E aí a criança que ainda tem dificuldade de nomear esse sentimento, ela pode recorrer a esse monstro, pegar essa cor e mostrar para a família, né, uma criança muito pequena, e ela vai conseguir dizer o que ela está sentindo a partir disso. Quando a criança for um pouquinho maior também, vai aparecer aí na tela agora um jogo da memória que pode ser construído a partir da história do Monstro das Cores, né? Esse jogo da memória, ele pode ser só com os monstros, ou ele também pode ter a correspondência entre monstro e palavra, que também vai aparecer agora. Então essa correspondência pode, né, em uma ficha está o monstro da raiva e na outra ficha está escrita a palavra raiva. Aí a família pode jogar esse jogo da memória e também mais uma vez ir conversando
sobre essas emoções conforme as fichas forem sendo tiradas. Né? Para as crianças que são mais velhas, também a família pode brincar de escrever cartas para esses monstros, dizendo como ela se sente toda vez que ele aparece dentro dela, quais foram os momentos que eles acessaram em que isso aconteceu, como elas se sentiram. Então são diversas as possibilidades de trabalho com esse livro do Monstro das Cores e pode ser adequada a todas as faixas etárias, né, dependendo de qual fase a criança estiver. E o mais importante para a gente pensar nesse trabalho com as emoções é trazer para a criança a segurança de que todos estão juntos. Então, se ela sentir no seu pai, na sua mãe, na pessoa responsável, naquela pessoa que cuida dela, a segurança de que esse adulto está por ela e ela também está pelo adulto, essa noção de coletividade, essa noção de união, isso vai trazer um terreno muito mais tranquilo para lidar com qualquer tipo de adversidade, com qualquer tipo de instabilidade emocional que esse momento em especial da pandemia ou outros momentos ao longo da vida, quando eles vierem a acontecer. Obrigada, Marina, pela sua fala e a vocês por estarem com a gente. Continuem assistindo a trilha de aprendizagem da Turma do Giló e sigam a gente nas redes sociais, @Turma do Giló.